Querido, eu gostaria de, então, para nós iniciarmos esse tema, essa questão ligada ao arrependimento, então nós precisamos ler dois textos. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, 1 Romanos capítulo 2. Vamos ler dois textos que certamente nos ajudarão. Romanos capítulo 2, vamos ler o verso 4. Romanos 2, 4 diz assim: ou desprezas. Você sabe que o apóstolo Paulo tinha acabado de dizer muitas coisas aí, de dizer a respeito do Evangelho de Deus. Ele começa o livro de Romanos apresentando isso e dizendo que ele não se envergonhava do Evangelho. E dizendo que esse Evangelho é para nós, os que cremos, o poder de Deus. Maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Então agora, no capítulo 2, o apóstolo Paulo vai introduzir, como não poderia ser diferente, quando Cristo é visto, irmão, quando a face do nosso Cristo é vista, duas coisas são reveladas para nós, na mesma proporção. Preste atenção, considere isso. Na mesma proporção em que Cristo tem sido descortinado diante de seus olhos, é exatamente a proporção que você tem sido também conhecido diante do Senhor. Na medida em que Cristo é visto, nós vemos duas coisas. Nós vemos quem Ele é, mas nós também vemos quem nós somos. Na medida em que é ampliado para nós quem Ele é, também é ampliado para nós quem nós somos. E quando se torna claro para nós quem nós somos, a palavra nos conduz a um verdadeiro arrependimento. Veja, Romanos capítulo 2, verso 4 vai dizer assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância, longanimidade, ignorando, veja isso, que a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Essa frase, a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Agora nós precisamos de um outro texto para nós completarmos a ideia desse ensino bíblico. Porque nessa frase nós temos uma apresentação de que o arrependimento é pela condução de Deus que é bom. Agora, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 3. E vamos juntar a esse texto, um outro texto, para que se complete, então, o que a Bíblia apresenta a respeito do arrependimento. Mateus, capítulo 3. Vamos ler desde o verso 4. O capítulo 3 de Mateus está apresentando para nós a pregação de João Batista. João Batista, nós podemos dizer que João Batista foi esse primeiro atalaia do arrependimento. O que João pregava, irmão? Qual era o assunto de João? Quando ele ergueu sua voz, o que ele disse? Arrependei-vos, porque é vindo, está próximo o reino dos céus. Essa era a mensagem de João. João não tinha outra mensagem. Ele é o primeiro atalaia do arrependimento. Ele preparou o caminho do Senhor. Então o Senhor, quando veio, pregou o quê, irmão? Como o Senhor iniciou seu ministério? Ele também apresentou o caminho do arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi assim que o Senhor Jesus também iniciou sua pregação. Então João, esse atalaia do arrependimento, ele vai falar algo que precisa ser posto junto com o texto de Romanos, para que nossa compreensão seja adequada. Então veja, verso 4. Usava João vestes de pelos de camelo, um cinto de couro, sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. É tão interessante isso, não é, irmão? Porque João vivia uma vida absolutamente simples. João era um separado, um nazireu de Deus. Quando você lê a respeito de João Batista, você fica impressionado. Da boca do Senhor Jesus saiu algo sobre João Batista
que choca quando nós ouvimos. Jesus disse assim: dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João. Não é impressionante isso, irmão? Quem disse isso foi o Senhor Jesus. E esse atalaia do arrependimento, ele vivia uma vida coerente, o vaso era adequado, de acordo com a mensagem que ele proferia. A mensagem de João tinha peso, porque a vida de João tinha sido transformada pela mensagem que ele pregava. Você percebe, irmão? João pregava uma verdadeira transformação, porque ele, na sua vida, apresentava um testemunho tão diferente do sacerdócio da época. João era um verdadeiro sacerdote do Senhor. E João apresentava na sua vida coerência com a mensagem que ele pregava. João apresentava algo tão diferente do que Caifás pregava, por exemplo. E Caifás era o sumo sacerdote. É tão maravilhoso quando nós lemos Lucas dizendo assim: naqueles dias era Tibério César o imperador. Ele começa lá por cima. Era Tibério César o imperador. Era Pôncio Pilatos o governador da Judéia. Herodes o tetrarca da Galileia. E ele vai descrevendo: Anás, o sumo sacerdote, Caifás, sacerdote. Veio a palavra do Senhor a João Batista no deserto. Não é impressionante, irmão? Porque é como se aquele texto mostrasse para nós que Deus estava olhando e que dentre todas aquelas figuras pomposas, quem mais importava para Deus era João Batista no deserto. O Senhor não estava olhando para a autoridade daqueles homens importantes. Para Deus, quem era importante? João Batista no deserto. Então é por isso que João, com aquela sua vida tão coerente, ele recebeu a incumbência de ser esse atalaia do arrependimento. E como ele pregava? Ele dizia: eu sou o precursor do noivo. Era assim? João dizia assim: eu sou uma voz que clama no deserto, endireitai as veredas. Que maravilhoso, irmão. Como nós precisamos aprender o que significa ser um verdadeiro servo do Senhor. João não queria aparecer. João não se importava consigo mesmo mais do que com aquele a quem ele servia. Como nós precisamos aprender? Como nós precisamos nos arrepender? Então João é vamos usar uma palavra do nosso tempo, João é esse ícone do arrependimento. Se nós queremos aprender algo sobre arrependimento, nós precisamos olhar para a vida desse homem, dentre muitos outros na palavra. Então, continuando o texto, diz assim: então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no Jordão, confessando seus pecados. Veja isso, irmão. Aí o verso 7 diz: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes. Impressionante, né? Eu gostaria de saber se alguma vez na sua história você já ouviu alguma pregação dessa natureza, irmão. Um pregador que tenha tido a ousadia de pregar o que é necessário para a igreja e o que procede da boca do Senhor. Que nós sejamos recuperados nesse sentido. Porque João olhou para aqueles homens e ele não fez conta do número de pessoas que estavam ali. Ele não fez conta daqueles religiosos importantes, fariseus. Os fariseus eram, na época do Senhor, na época de João, um grupo religioso muito importante. Os homens mais importantes em termos financeiros, os homens mais importantes em termos religiosos, faziam parte dessa turma de fariseus.
Então João olha para ele e profere sua mensagem. Ele diz assim: raça de víboras. É impressionante, irmão. Raça de víboras. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Agora o que nos interessa é o verso 8. Produzi. Veja isso, irmão. Produzi, pois, fruto digno do arrependimento. Nós precisamos dessas duas passagens. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Para que essa ideia relacionada ao arrependimento seja adequadamente entendida por nós. Porque nós podemos, por um lado, ler o texto de Romanos e cruzarmos nossos braços e dizermos: um dia Deus vai me conduzir. E nós ouvimos frases assim de irmãos que têm vivido vidas medíocres. Eu estou esperando Deus trabalhar. A gente ouve coisas assim. Um dia Deus vai trabalhar. E a pessoa tem procrastinado pecados, tem procrastinado coisas que devem ser ajustadas na vida, na conduta, no coração. E então, olhando para o texto de Romanos, nós podemos julgar parcialmente que o arrependimento é um processo que depende exclusivamente de Deus, que na hora que Ele quiser, Ele vai te conduzir ao arrependimento. Mas, querido irmão, nós precisamos desses dois textos para que nós compreendamos que Deus, sim, por bondade, te conduz ao arrependimento. Mas, querido irmão, Ele não se arrependerá por você. Ele conduz você e eu ao arrependimento. Por que instrumento? Por sua palavra. Pela palavra que desce do céu e revela a face do nosso Cristo, a beleza do varão medida de Deus, para que nós sejamos confrontados e então, no que for necessário, haja ou seja produzido um fruto digno de arrependimento. Então, arrependimento envolve resposta do crente. Abra bem seus ouvidos, irmão. Arrependimento envolve resposta do crente. Agora, preciso explicar para você usando o seguinte exemplo. Veja, imagine como se nossa vida fosse uma linha aqui, assim. Então, a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. E Deus fala, até o meio do caminho, e aguarda então que você agora produza o fruto de arrependimento. Será que é assim que nós devemos ver? Eu gostaria de sugerir para você que essa é uma maneira inadequada de ver. Nós precisamos compreender que essa linha da nossa vida se processa da seguinte maneira: a bondade de Deus sempre nos conduz. E nós sempre produzimos frutos dignos de arrependimento. E nossa vida será assim, toda ela, até o nosso Senhor voltar. Deus sempre, por bondade, conduzirá você ao arrependimento. Mas você sempre responderá produzindo frutos dignos de arrependimento. Você vê, irmão? Então, colocado esse princípio, nós vamos tomar um texto que pode nos ajudar a extrair mais algumas lições sobre esse tema. Porque, querido irmão, se você olhar para a vida de todos os homens de Deus, todos, sem exceção, eles aprenderam esse caminho. Vamos, antes de entrar no texto que separei para essa noite, vamos ao Salmo 131, para que você veja isso na vida de Davi. Veja só. Salmo 131, veja o que Davi vai nos ensinar a respeito disso. Veja que arrependimento, irmão, e humildade são duas coisas que andam juntas na palavra. Juntas.
Sempre que você observar o ensino bíblico do arrependimento, você vai observar que o fruto produzido é humildade. Humildade é fruto de verdadeiro e genuíno arrependimento. Então Davi vai nos ajudar aqui, no Salmo 131, são só 3 versos. Mas veja que maravilhosos versos. Davi diz assim, Senhor, ele está orando, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, e não ando à procura de grandes coisas. Irmão, não é interessante Davi começar com o coração? Porque ele poderia começar com o olhar, não poderia? Ele poderia começar com o andar, não poderia? Mas ele começa com o coração. Por quê? Porque todo genuíno arrependimento começa no coração. Os frutos dignos de arrependimento começam no coração, mas eles não têm expressão somente interior. Eles têm uma expressão visível. O fruto do arrependimento pode ser visto. É por isso que João olhou para aqueles fariseus e disse, produzi frutos dignos de arrependimento. Quem induziu vocês a fugir da ira vindoura? Vocês vivem como vivem e querem vir aqui exteriormente buscar o batismo, confessando pecados, tendo o interior do copo todo sujo? É isso que João estava dizendo para eles. Vocês limpam, nas palavras de Jesus, vocês limpam o exterior do copo, enquanto o interior está todo sujo. Então o arrependimento se processa primeiro no coração. Então Davi diz, não é soberbo meu coração. Porque Davi entendia que a visão de Cristo precisa atingir o coração, irmão. Senão nós nunca nos colocaremos diante dele numa posição adequada. A soberba que o pecado gerou nas nossas vidas não será quebrada se nosso coração não for atingido. Se não houver um acesso da palavra aos nossos corações que dobre nossa cerviz diante dele. Compreende? Então, Davi começa dizendo, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Veja que o olhar acompanha o coração, querido. O Senhor Jesus ensinou isso de outra maneira. Sabe o que ele disse? Ele disse assim, onde estiver o teu tesouro, estará o teu coração. Porque o coração segue o tesouro. E Davi sabia disso. Então ele diz, Senhor, é como se Davi estivesse dizendo, Senhor, trata a soberba do meu coração. Porque se meu coração for quebrantado, meu olhar não será altivo. E mais, não somente o olhar, meu andar não será à procura de grandes coisas. Eu não vou andar procurando grandes coisas, mas meu coração será semelhante ao teu, Senhor. E o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. E o Cordeiro é aquele que nós seguimos, irmão. Nós somos os seguidores do Cordeiro, segundo Apocalipse, por onde quer que ele vá. Agora, será que nós compreendemos o que significa seguir o Cordeiro? Ou será que nós, como aqueles judeus, nós também vislumbramos, idealizamos na nossa mente um Senhor que é diferente do Cordeiro sofredor que nós seguimos? Do Cordeiro manso e humilde que é nosso Senhor? Será que nós idealizamos algum tipo de personalidade que não é a dele? Então que o Senhor trate nossos corações. Não é soberbo o meu coração, não é altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim. Agora Davi vai apresentar o caminho para isso, irmão. Ele vai apresentar para nós que arrependimento, humildade, é a sua história de vida, irmão.
É algo que nós precisamos aprender diariamente. E como ele vai explicar isso? Ele vai dizer assim, ó: pelo contrário, eu não tenho coração soberbo, olhos altivos e não ando à procura de grandes coisas, porque ao invés disso, eu permiti que Deus me conduzisse por outro caminho. E frutos foram produzidos na minha vida. Então ele diz, pelo contrário, fiz. O que você acha desse fiz aí, irmão? Esse fiz, ele é totalmente responsabilidade sua. É Davi que fez. Esse é um fruto digno de arrependimento. Maravilhoso. Fiz, calar. Deixa eu sugerir uma coisa para você. A palavra hebraica aí para calar, no original, quem aqui conhece aquela plaina de aplainar madeira? A palavra hebraica tem essa raiz. A nossa alma, ela é como uma madeira bruta. Para que ela seja calada, a palavra de Deus precisa aplainar a nossa alma. Precisa passar nos nossos corações. E querido, quando você vai aplainar uma madeira, muitos pedaços dessa madeira, eles precisam ser retirados, não precisam? Então esse não é um processo fácil, é dolorido. Envolve dor, sabe por quê? Porque nós precisamos avançar no arrependimento. Nós podemos dizer que existem níveis de arrependimento. E queria te dizer, irmão, que se você ainda tem se arrependido apenas dos pecados que você tem cometido, você ainda está num nível muito superficial de arrependimento. Se nós só nos arrependemos dos pecados que cometemos, nós ainda precisamos avançar e compreender que nós não somente precisamos nos arrepender do que fazemos, mas nós precisamos nos arrepender do que somos. Porque nós fazemos o que fazemos porque somos como somos. Percebe, irmão? É por isso que a madeira precisa ser aplainada. Eu fiz. Ele não está de braço cruzado e orando a Deus e falando, Senhor, aplaina a minha alma. Ele está dizendo, Senhor, eu me coloquei e não me desviei dos golpes da tua plaina, para que a minha vida, meu coração fosse aplainado. Do contrário, minha vida, meu interior será um caminho escabroso. Um caminho cheio de buracos. O Senhor precisa passar sua plaina, sua palavra, que vai endireitando caminhos tortos. Tu que vais adiante de nós, endireitando caminhos tortos. Que maravilhosa! Que maravilhoso Senhor nós temos. Ele é que vai adiante de nós, endireitando caminhos tortos. Então fiz calar. É a primeira palavra. Depois Davi diz assim, e sossegar. A palavra no hebraico original aí para sossegar é ficar em silêncio. Mas irmão, sabe qual é o nosso problema? É que quando Deus está tratando nossa vida, nós somos tão diferentes da ovelha, né? A ovelha, eu não sei se você já viu uma ovelha ser imolada, uma ovelha ser morta. A ovelha não berra. Ela não berra. Meu pai, há anos atrás, tinha um sítio, então ele tinha algumas ovelhas e lá eram preparados alguns carneiros na época de Natal para venda e tudo. Então os carneiros eram pendurados pelo pé e sangrados pelo pescoço e eles não berram. Diferente do porco. Se alguém já viu porco ser morto, sabe bem do que eu estou falando. E eu gostaria de usar essa figura para que você compreenda o que Davi está dizendo aqui. Porque Davi está dizendo que, pelo contrário, ao invés de ter uma alma soberba, um olhar altivo e um andar à procura de grandes coisas, pelo contrário,
eu fiz calar, eu me apresentei para o grande marceneiro de Nazaré, para que ele pudesse aplainar minha alma. Mas mais do que isso, eu aprendi a ficar em silêncio. Eu aprendi a fazer sossegar o meu coração. De que maneira? Ele prossegue, é lindo o texto. Ele diz assim, como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. É tão interessante. Será que nós entendemos o que Davi está dizendo? Davi está olhando para uma criança que mama e está dizendo que essa criança ficou tranquila no colo da mãe. Mas não porque a criança, quando ela está com fome, é como se ela olhasse para a mãe e visse uma grande mamadeira, né? Então ela sossega na hora que está mamando. Mas Davi não está falando da criança que está sossegada porque está mamando, porque a mãe está provendo o alimento. Mas ele está dizendo, não, eu fiz calar e sossegar como uma criança desmamada. Essa é uma criança que não está preocupada com o que a mãe pode dar, mas ela está aquietada por causa da mãe. Você vê isso, irmão? Nós precisamos aprender a encontrar isso em Deus. Aquietar e sossegar nossa alma em Deus. Não pelo que Deus pode prover para nós. E Ele pode prover tudo. Mas simplesmente pelo que Ele é. Pelo que Ele é para nós. E então você precisa responder essa pergunta. Será que sua alma se aquieta e sossega nos braços do seu Pai? Ou não? Você tem sido uma criança agitada, com olhos altivos, andando à procura de grandes coisas e com um coração soberbo. Você não consegue calar e não consegue sossegar. Que o Senhor nos ajude no que Davi, então, nos apresenta como esse caminho do arrependimento. Então ele diz, espera Israel no Senhor desde agora e para sempre. Encerra esse salmo. Irmão, esse salmo, o tema desse salmo é humildade. Esse salmo deveria ser lido por todo cristão toda manhã. E nós deveríamos orar segundo esse salmo, para que o Senhor nos concedesse graça. Porque nós, por natureza, somos o que o versículo 1 diz. Agora, nós, por meio da condução do bendito Espírito Santo, podemos experimentar o que o versículo 2 diz. Então, que o Senhor nos ajude, que essa seja a sua oração. Vamos tomar um texto, então, nessa meia hora que temos. Eu gostaria de que você abrisse comigo em 2 Reis, capítulo 17. E vamos extrair alguns princípios desse texto sobre o tema arrependimento. 2 Reis, capítulo 17, já que já foram colocadas muitas notas, peço ao Senhor, irmão, eu queria fazer um encorajamento para você. O irmão tem disposto tempo aqui, gravado essas mensagens. Irmão, não por minha causa, mas por causa do teu Senhor. Ouça essas mensagens novamente. Peça ao Senhor que fale com você aquilo que eu não posso falar, aquilo que eu não pude falar. Ore, ouça novamente, para que o Senhor fale mais ao teu coração e mais ao teu coração, para que Ele dê algo mais para você e para que então a palavra frutifique no coração da igreja em Anastácio. E daqui a algum tempo nós possamos olhar para trás e sermos gratos ao Senhor, não porque já temos alcançado o suficiente, mas como Paulo, fazermos uma só coisa, deixando para trás o que para trás fica, avançarmos para o alvo. Não que eu já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, que nós possamos olhar para trás como Paulo olhava para trás. E querido,
Paulo olhava para trás e deixava para trás muitos frutos espirituais, muitos. Você já pensou? Que ele está olhando para trás, ele não está deixando para trás só os erros, só as dificuldades, ele está deixando tudo para trás. Uma coisa faz, esquecendo de tudo que para trás fica, avanço para o alvo, para o prêmio da ascensional, soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, porque eu quero ser achado nele. Quando eu for procurado, eu quero ser encontrado, abrigado debaixo das suas asas. Eu tenho aprendido a me abrigar debaixo das suas asas. Ah, irmão, e que maravilhoso é nós nos lembrarmos que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O apóstolo Paulo aprendeu isso. E que esse aprendizado seja o nosso também. Então, 2 Reis, capítulo 17, eu quero deixar uma lição para você. Leia esse capítulo na sua casa. Nós não vamos ter tempo de ler todo o capítulo. O objeto da nossa consideração aqui, vou ler só alguns versículos, é sim todo o capítulo. Mas nós não vamos ter tempo, e para ganhar tempo, então queria te passar uma lição. Medite nesse capítulo. Antes de ler alguns versos, deixe-me contextualizar você. Esse capítulo vai apresentar para nós algo a respeito daquele culto misto dos samaritanos. Vai mostrar para nós o porquê que aqueles samaritanos, aquele reino de Israel, já que o reino se dividiu, 2 tribos ficaram para um lado, com sede em Jerusalém, Judá e Benjamim, e então as outras 10 tribos ficaram com sede em Samaria. Então o reino foi dividido, o reino do sul e o reino do norte. E esses reinos então são retratados aqui no livro dos Reis. E no capítulo 17, o que nós temos? Nós temos o reino de Samaria sofrendo um cerco dos assírios, porque eles viveram de uma maneira que não agradava o Senhor. Então os assírios, acho que talvez seja importante, se você conhece um pouco da história, destacar quem são os assírios aqui, irmão. Na época desse acontecimento, qualquer povo da terra que ouvisse o nome Assíria tremia, desde o alto da cabeça até a sola do pé. Os assírios eram o povo mais cruel e terrível, o império mais cruel conhecido na história, dos mais cruéis. Os assírios são conhecidos na história, não é na Bíblia não, procure o livro de história. Os assírios eram conhecidos como a grande máquina de terror e guerra. Esses eram os assírios. Eles foram os primeiros a desenvolver carruagens de ferro para a guerra. São os assírios. Se você gosta de história, você vai saber que os relatos a respeito da crueldade dos assírios são terríveis. Conta a história assíria que o imperador, numa ocasião em que conquistou um povo, então, para expandir o império, ele relata que cobriu as colunas da cidade com a pele dos líderes dessa cidade. Esses eram os assírios, tamanha crueldade. Por que estou dizendo isso? Para que você saiba o que significa, literalmente, esse povo estar cercado pelos assírios. Aí você vai falar, irmão, mas nós estamos falando de arrependimento. Eu queria te dizer, querido irmão, que se nós não tornarmos, se nós não voltarmos ao Senhor em genuíno arrependimento, nós podemos experimentar espiritualmente aquilo que aquele povo estava experimentando literalmente, um cativeiro assírio. E esse texto
vai então apresentar isso para nós de uma maneira impressionante. Então, vamos ler desde o verso 3, para nós iniciarmos. Eu queria que você observasse nessa narrativa, a narrativa do cerco e conquista da Síria, que você observasse as causas, certo? As causas desse cativeiro. Por que eles foram cercados e se tornaram cativos dos assírios? Deixe-me dar uma referência bíblica dos assírios para você. Você sabe que a capital mais importante da Assíria a Síria teve algumas capitais. A mais importante, ela é citada no livro de Jonas, por exemplo. Ela é citada pelo profeta Naum. Naum se refere à Assíria como o covil dos leões. Naum vai se referir à Síria como o covil dos leões. A cidade dos cadáveres, ele vai dizer. Leia a profecia de Naum e você vai ver. A capital mais importante da Síria é a conhecida Nínive. Nínive foi a mais importante capital do Império Assírio. Aquela Nínive mesmo, que Jonas foi destinado para pregar. Mas esse é outro assunto. Apenas para que você saiba quem são os assírios. Então, o verso 3 vai dizer assim: contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria. Oséias era o rei de Israel no contexto, ficou sendo servo dele e lhe pagava tributo. Porém, o rei da Síria achou Oséias em conspiração, porque enviara mensageiros a So, rei do Egito, e não pagava tributo ao rei da Síria, como antes fazia de ano em ano. Então, por isso, o rei da Assíria. Agora vai ser mencionado 3 coisas que o rei da Síria fez. 3 coisas. Por que, irmão? Por que esse povo experimentou o cativeiro? Isso vai estar explicado para nós no verso 13. Veja o verso 13, diz assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por meio de todos os profetas, dizendo: voltai-vos dos seus maus caminhos. Essa é uma definição no Velho Testamento do que é arrependimento. Arrependimento, você quer uma boa definição? Voltai-vos dos vossos maus caminhos. A palavra grega é metanoia, ou metanous, é a palavra grega para arrependimento. A palavra grega significa literalmente mudança de mente. É a palavra para arrependimento no Novo Testamento. Aqui no Velho Testamento é: voltai-vos dos vossos maus caminhos. Agora, o que é interessante, irmão, é que o Senhor sempre advertia. Sempre advertia. E o que acontece? Eles não quiseram voltar. Eles não quiseram voltar. Então veja, meu querido irmão, o Senhor possivelmente já falou muitas coisas com você nesses dias que nós temos nos reunido. Ele já te chamou a voltar em muitos aspectos. Se você não voltar, você terá consequências. E esse texto vai nos ajudar em relação às consequências. Se nós voltarmos os nossos olhos para o Senhor, Ele nos restaurará. Não é assim que o Salmo 80 nos diz? Volta-te, Senhor, nós te rogamos, restaura-nos, resplandece o teu rosto sobre nós e seremos salvos. Mas se nós não voltarmos, então nós teremos consequências. Agora, este povo não quis voltar para o Senhor. Então, retornando ao verso 4, nós vamos destacar 3 coisas que aconteceram com eles por não retornarem ao Senhor. Primeiro, o rei da Síria veio contra eles. Eles já eram escravos, subjugados, pagavam tributo de ano em ano, mas eles pararam de pagar tributo. Eles acharam que podia fazer isso.
Então o rei da Síria veio contra eles. E a primeira coisa é que ele encerrou, o rei da Síria, encerrou o rei, Oséias, encerrou o líder do povo. É tão representativo nós olharmos que ele fez isso com o rei, irmão. Você imagina o que eles fizeram com o resto do povo. Ele encerrou o rei da Síria, encerrou Oséias em um cárcere com grilhões. Não é impressionante? Encerrou num cárcere com grilhões. Então, primeira coisa, eles não se voltaram e eles foram encerrados em grilhões num cárcere. Querido irmão, o Senhor tem chamado você a retornar em áreas específicas da sua vida que tem sido como um cárcere com grilhões. Será que você tem estado aprisionado em algum pecado, em alguma atitude, em algo que para você tem sido um cárcere e um grilhão? Vinde, tornemos ao Senhor. A graça está disponível para aqueles que se arrependerem. Então que nós sejamos levados ao arrependimento, que nós não vivamos vidas que desagradam nosso Senhor. Ele fielmente vem a nós e fala: filho meu, retorna para mim. Filho meu, olha para mim. Então que o Senhor nos conduza. Primeiro, encerrou-os num cárcere com grilhões, porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e a sitiou por 3 anos. Irmão, eles fizeram um cerco em Samaria e por 3 anos nada entrava e nada saía. Sabe do que fala isso? Lá eles experimentaram um cerco literal. Passaram fome, passaram dificuldades, um cerco assírio. Sabe espiritualmente o que isso significa, irmão? Que se nós não nos arrependemos, nós experimentamos não só grilhões, bolas de ferro que nós carregamos. Irmão, quantos de nós têm ressentimentos aqui há anos? São raízes que já se tornaram árvores. São grilhões, bolas de ferro amarradas nas nossas pernas, que precisam ser rompidas pelo Senhor. Qual é o caminho para ser rompida? Vinde, voltemos ao Senhor, pois Ele nos despedaçou e nos sarará. Para que esse grilhão seja rompido, você vai precisar ser despedaçado. Mas Ele fez a ferida e Ele a ligará. Se nós tornarmos ao Senhor, o Senhor é capaz de remover isso, irmão. Ele é capaz de meter a mão lá no seu coração e arrancar aquela raiz de amargura, que não somente é um grilhão, mas ele avança. O sítio significa uma vida oprimida espiritualmente, opressão espiritual, uma vida oprimida por pecados, uma vida oprimida por ressentimentos, uma vida oprimida por falta de perdão, uma vida oprimida por passado, coisas do passado, que nós precisamos ser libertos delas. Que o Senhor nos ajude, querido irmão, para que nós não vivamos dessa maneira. Nós fomos chamados para saltar como bezerros da estrebaria, porque o sol da justiça brilhou para nós. Mas nós muitas vezes temos vivido aqueles que foram libertos como aprisionados. E então ele segue. Terceira coisa, no ano 9 de Oséias, rei da Síria, verso 6, eles foram levados, transportados, Israel, para a Síria, e os fez habitar em Hala. Sabe o que significa Hala, irmão? Dolorido. Dolorido. Hala significa dolorido. Não é interessante? Isso significa que o Senhor, por sua palavra, tem nos chamado a voltar a Ele,
a retornarmos em verdadeiro arrependimento. Se nós não quisermos nos arrepender, nós permaneceremos em grilhões, nós permaneceremos em opressão, e nós permaneceremos num lugar de dor, Hala. Israel foi transportada para Hala, um lugar de dor. Mas então ele segue e diz o seguinte, que a causa, a partir do verso 7, é como se esses versos que nós acabamos de ler fossem uma síntese do que aconteceu com eles. E agora, a partir do verso 7, vai começar a ser detalhadamente explicado por que eles estavam em grilhões, por que eles estavam oprimidos e por que eles estavam em um lugar de dor. Então agora, desde o verso 7 até o final, os detalhes do motivo de estarem nessa condição deplorável começam a ser contados. Então o verso 7 começa assim, tal coisa sucedeu, ele vai explicar agora, tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Tal coisa sucedeu porque eles pecaram contra o Senhor. Então agora vai ser explicado para nós. E eles fizeram o que era mal, não temeram ao Senhor que os tirou da terra do Egito. Agora o verso 8 traz uma nota importante, irmão. Ele diz assim, andaram nos estatutos das nações. Irmão, o que significa isso? Significa que eles olharam para a cultura daqueles povos, eles olharam não só para a cultura, mas eles olharam para os costumes, eles olharam para o estilo de vida daqueles povos e julgaram que essa maneira de viver era melhor do que viver conforme o Senhor os tinha proposto de viver. Agora te pergunto, será que você tem vivido de uma maneira agradável ao Senhor? Ou você tem vivido apaixonado pela tecnologia desse mundo, pela cultura desse mundo, pelos modismos desse mundo, pelo que o mundo tem oferecido? Ou será que nós temos nos permitido sermos de tal forma trabalhados pelo Senhor que, sem palavra alguma, se reconheça nosso testemunho? Irmão, eu não quero que você pense que eu estou aqui a compartilhar uma utopia. Eu quero tomar a história de um homem de Deus para relatar isso para você. Muitos de vocês possivelmente já têm ouvido falar de um americano do século XVIII, conhecido evangelista chamado D.L. ou Dwight L. Moody. O grande evangelista, Dwight Moody. Moody nasceu e viveu em Chicago, naquele período mais negro de Chicago. Moody era um evangelista em uma cidade perversa, em uma cidade imoral, em uma cidade cheia de impiedade, imoralidade, e Moody estava lá em Chicago. E ele vivia uma vida tão preciosa que Chicago, naquela época, era um lugar em que as barbearias eram ambientes terríveis, onde se falava de tudo e de toda maneira. Um ambiente de palavreado horrível, um ambiente de conversas horríveis. Conta a biografia de Dwight Moody que quando esse homem entrava nas barbearias, as pessoas se calavam. Quando esse homem entrava, ele não precisava pedir nada. A presença do Senhor, o amor desse homem pelo Senhor, a resposta na sua própria vida ao Senhor, era algo tão distintivo, irmão, que quando esse homem entrava nas barbearias, as pessoas se calavam. Agora eu preciso te fazer uma pergunta. Para que você me responda, abra sua Bíblia aí no Salmo 1.
Veja o que diz o salmista. Salmo 1. Bem-aventurado. Você sabe que essa expressão significa extremamente feliz, não é? Extremamente feliz. Bem-aventurado. Bem-aventurado o homem. Agora veja, irmão, que não anda no conselho dos ímpios. Queria sugerir uma tradução alternativa para você, para essa expressão. Bem-aventurado o homem que não vai atrás da opinião dos ímpios. Agora, como nós temos vivido, irmão? Andaram segundo o costume das nações. É o que nós acabamos de ler lá em Reis. Andaram segundo o costume das nações. Será que nós temos sido esse homem que é relatado aí no Salmo 1? Um bem-aventurado, feliz, extremamente feliz. Por quê? Porque não anda, não vai atrás da opinião dos ímpios. Irmão, nós estamos assim de cristãos defendendo causas mundanas, para vergonha nossa. Falam com uma paixão do novo governo, das associações aqui e ali, mas não têm a mesma paixão pelo Senhor no coração. Não falam do Senhor com a mesma paixão. Acolhem no coração opiniões mundanas, valores mundanos. Que o Senhor nos livre disso. Não andam no conselho dos ímpios. Não se detêm. Veja que é progressivo, né? Primeiro ele está andando, depois ele para. Não se detém no caminho dos pecadores. Sugiro uma tradução alternativa. Não segue o exemplo dos pecadores. Ele não vai atrás da opinião dos ímpios e não segue o exemplo dos pecadores. Ora, irmão, basta uma mulher colocar uma roupa na novela da Globo que está assim de cristãos usando as mesmas roupas. E muitas vezes são roupas imorais, são roupas inadequadas. Que o Senhor nos ajude. Será que nós não precisamos nos arrepender? Será que precisa ser mais claro do que isso? Será que nas nossas casas a nossa televisão não tem estado inadequadamente ligada? Será que você, varão, que é pai de família, você tem funcionado como uma porta, um profeta, sacerdote, rei na sua casa? Você exerce discernimento na sua casa? Ou seu filho se tranca no quarto com celular liberado, televisão liberada, e você nem sabe o que ele tem visto? Será que nós não temos precisado nos arrepender, irmão? Será que nós não temos carecido E o salmista avança. Além de se deter, ele diz, não se assenta na roda dos escarnecedores. Sugiro ainda uma tradução. Não participa de rodinhas de escarnecedores. Agora, irmão, será que quando essas pessoas do mundo chegam perto de você, eles têm algum pudor, algum zelo, ou eles falam tudo como se estivessem falando com qualquer pessoa? Será que seu ouvido tem sido uma lata de lixo, irmão? Será que essas piadas sujas têm sido guardadas no seu coração mais do que os textos da palavra? Quando você se assenta na sua hora de diversão, você lembra da piada que foi contada há 10, 15 anos atrás, mas você não consegue memorizar um texto da palavra. Irmão, que o Senhor possa remover de nós essas coisas que ficam grudadas no nosso ser e escrever com seu dedo sua palavra nos nossos corações, nas nossas mentes. Porque senão como nós frutificaremos? Como será possível frutificar? Retornando já com o nosso tempo encerrado ao texto de 2 Reis 17,
apenas para colocar mais um ou dois aspectos e nós vamos encerrar. No que se refere ao arrependimento. Apenas mais um ou dois aspectos para que você considere, e então nós vamos encerrar. Queria sugerir para você 3 expressões que vão aparecer aí dos versos de 14 a 16, para que você veja, querido irmão, que o fato de não se arrependerem abriu portas para que algo acontecesse no coração deles. Então veja o verso 14, diz assim: porém não deram ouvidos. O que você acha dessa expressão? Ela é tão solene, irmão. Ore, peça ao Espírito Santo que fale como uma trombeta isso no seu coração e no meu. Que essa trombeta ressoe o perigo de não darmos ouvidos àquilo que o Senhor tem falado. Porém, não deram ouvidos. Qual foi a consequência? Veja, antes se tornaram obstinados. Obstinados. Sabe o que significa? Se você estudar a palavra hebraica, eu queria sugerir outras três ideias para que fique bem claro para você o que é obstinação, irmão. A palavra hebraica, a raiz da palavra aí, aponta para, primeiro, ser duro. Você conhece uma pessoa que é dura? Uma pessoa que manifesta na sua personalidade a característica de ser dura. Essa é uma marca de pessoas obstinadas. Ser duro. Segundo, ser teimoso. Também é a raiz da palavra que o Espírito Santo selecionou aí. Ele disse, olha, se você não der ouvidos, você abre porta para que algo cresça no seu coração. Primeiro, obstinação. Se você diz não para o Senhor, é porque você está acolhendo algo contrário do que Ele tem dito. Então você tem se mantido ferrenho em uma posição própria. Isso é obstinação. Obstinação é ser duro, ser teimoso. Terceiro, ser agressivo. Você tem essa característica na sua personalidade, querido irmão? Agressividade, teimosia, dureza. Isso é obstinação. Se a obstinação crescer, não damos ouvidos ao Senhor. Cresce um posicionamento próprio e nós nos aferramos a esse posicionamento. Qual é a consequência? O versículo vai dizer. Ele diz assim: foram obstinados, de dura cerviz como seus pais, que não creram no Senhor seu Deus. Sabe qual é a questão aqui, irmão? Incredulidade. Obstinação gera incredulidade. Se nós nos mantivermos... Deus está falando, irmão, e você não dá ouvidos. Deus está falando e você não dá ouvidos. É aquela, se fôssemos usar uma palavra para explicar isso na nossa vida, seria incoerência. Nós ouvimos e não respondemos. É como se você não estivesse ouvindo. Isso a Bíblia chama de obstinação. E Deus fala novamente e você não dá ouvidos. Sabe qual é o resultado de se manter nessa posição? Incredulidade. Você vai descrer do teu Senhor e das promessas do teu Senhor, se não for conduzido e produzir os frutos dignos de arrependimento. E esse é só o primeiro aspecto. Segundo, verso 15. Veja que são 3 palavras. Primeiro, obstinação. Se você se mantiver obstinado, o próximo passo nessa descendente terrível é rejeição. Rejeitaram os estatutos e a aliança que o Senhor fizera com seus pais. Não é incrível, irmão? O avanço, o progresso da obstinação é rejeição. Quantas pessoas que já estiveram aqui reunidas com os irmãos, que se mantiveram obstinadas e que hoje já rejeitaram
o Senhor. Porque não deram ouvidos. Você vê como é sério isso, irmão? Voltai dos vossos maus caminhos. Não se arrependeram, não deram ouvidos. Então rejeitaram. E aqui nesse caso, a rejeição, ela também traz consequências. Eles, se você continuar o verso 15, diz assim: rejeitaram os estatutos e a aliança que fizera com seus pais, como também as suas advertências com que protestara contra eles. Seguiram os ídolos e se tornaram vãos. Sabe o que acontece com aqueles que rejeitam? Eles se tornam imprestáveis. Eles se tornam inúteis. O que você acha disso, irmão? A coisa mais terrível para um ser humano é ouvir um veredito desse. É alguém olhar para você de frente e falar assim: você não presta para nada. Você é inútil. O que a Bíblia está dizendo é que espiritualmente nós podemos nos tornar inúteis, se nós nos mantivermos obstinados e não dermos ouvidos ao que o Senhor tem falado. Se tornaram inúteis. E o terceiro passo para nós encerrarmos, avançando aí, além disso, o verso 16 começa de uma maneira terrível. Tem mais um passo nessa descendente. Além de obstinação, rejeição, o terceiro passo é desprezo. Desprezaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus. Irmão, por causa disso, eles se entregaram às mais terríveis perversidades. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles pegaram e queimaram os filhos como sacrifícios a Moloque. Mataram seus filhos em sacrifício a outros deuses. Para que você entenda o grau de perversidade até onde eles foram. Porque não se arrependeram. Então veja como é sério, querido irmão. Nada começou com desprezo. Tudo começou com não dar ouvidos. Então ouçam um alerta nessa noite. O Senhor tem falado ao seu coração. Possivelmente você não tenha questões tão graves a tratar. Mas se você não der ouvidos, você pode ser gradativamente levado a um afastamento e até um desprezo do teu Senhor. Que o Senhor fale aos nossos corações ainda muito mais a respeito disso. Porque nós precisamos ouvir mais, precisa ser pregado aos nossos ouvidos a trombeta do arrependimento. Nós precisamos tomar textos, olhar homens de Deus que foram levados ao arrependimento, olhar para aqueles homens que foram realmente despedaçados pelo Senhor, que não temia em despedaçá-los, porque seu propósito era restaurador. Quando o Senhor olhou para Pedro e disse assim: ah, Pedro, você que disse que iria comigo até a morte, não cantará o galo 3 vezes, até que você me negue 3 vezes. Não é impressionante? É como se o Senhor tivesse tomado Pedro e despedaçado Pedro. Mas Pedro era tão voluntarioso, tão cheio de si, mas o Senhor é tão amoroso, tão perseguidor, que ele não permitiu que Pedro permanecesse nos seus próprios caminhos. Então ele tomou aquele homem tão voluntarioso e o conduziu por bondade ao arrependimento. Mas quando nós olhamos para a vida dele, nós vemos que ele produziu frutos dignos de arrependimento. Ah, que maravilhoso quando nós olhamos para João capítulo 21. Então o Senhor prepara aquela fogueira no mar de Tiberíades. E eles chegam cansados, não tinham pegado nenhum peixe. Eles não podiam prover nada para si mesmos.
Eles estavam completamente humilhados. Eles estavam completamente despedaçados. Mas esse é exatamente o momento e a condição para que o Senhor tome e restaure aquelas vidas. Então o Senhor prepara uma fogueira naquela praia e Ele tinha provisão para que eles comessem. E Ele restaura Pedro. Que maravilhoso. Simão, tu me amas? Então Pedro agora não era mais aquele homem tão cheio de si. Se 3 anos e meio atrás o Senhor fizesse essa pergunta para Pedro, talvez Pedro dissesse assim: Senhor, o Senhor não vai encontrar nesse planeta ninguém que te ame mais do que eu. Mas agora o Senhor faz essa pergunta: Simão, tu me amas? E você sabe que o Senhor usa, mais uma vez a nossa tradução é pobre, porque a palavra amas que Jesus usa é a palavra ágape ou agapau. O Senhor usa a palavra ágape. Pedro, você tem um amor sacrificial por mim? Então Pedro responde assim: Senhor, tu sabes que eu te amo. Mas Pedro responde com uma outra palavra grega. Pedro não responde com ágape, ele responde com filéu. E filéu significa amizade, irmão. Porque no grego você tem 3 palavras para amor: eros, filéu e ágape. Eros é amor físico, filéu, amor de amizade. Ágape é a palavra que só o Espírito Santo usou. Quando o Espírito Santo quis usar uma palavra para mostrar qual é a qualidade de amor de Deus, ele tomou uma palavra que até então não tinha sido usada no grego da época. E então o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, você tem ágape por mim? E ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu tenho apenas uma amizade por ti. O Senhor pergunta novamente: Pedro, você tem ágape por mim? E ele diz assim: Senhor, tu sabes que eu tenho apenas uma amizade por ti. Então o Senhor é condescendente e ele desce no nível de Pedro para elevá-lo até o seu nível. Então o Senhor desce e agora o Senhor na 3ª vez pergunta assim: Pedro, você tem filéu por mim? Então Pedro diz assim, a Bíblia diz, entristeceu-se muito por ter perguntado a 3ª vez. Então ele responde: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu tenho filéu por ti. Então o Senhor restaura Pedro publicamente. Que maravilhoso Senhor é o nosso. Fez a ferida e a ligará. Vinde, não se esqueça, vinde, tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e Ele mesmo a ligará, e viveremos diante dEle. Amém? Graças ao Senhor. Vamos orar. Senhor, bendizemos Teu nome por esta noite, bendizemos Teu nome por Tua palavra. Tua palavra é poderosa para salvar nossas almas. Suplicamos que Tu, ó bendito Espírito Santo, aplique isto que compartilhamos ao mais profundo dos nossos corações. Nos ajuda a retermos a palavra, misturá-la com fé, para que ela frutifique nas nossas vidas. Assim oramos no doce nome de Jesus. Amém.